O senador Sérgio Moro da União Brasil também se pronunciou sobre o atentado e afirmou que o deputado federal André Janones do Avante envergonha o Congresso Nacional. Em publicação no X, o ex-juiz chamou o deputado de imbecil em razão de suas publicações com teorias conspiratórias sobre o ataque. Janones, aquele do áudio em que defende a rachadinha, escreveu que pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue. O deputado comparou o ataque a tiros contra Trump ao atentado sofrido pelo ex-presidente Bolsonaro e usou a expressão fakeada para sugerir que o ataque durante comícios na Pensilvânia no sábado foi falso. Abro aspas. Agora sabemos o que o miliciano foi fazer no Zewa assim que deixou a presidência. É a fakeada fazendo escola. Fecho aspas. Em outro post, André Janones escreveu: acho que não foi armação porque mataram um inocente. Eles não iriam tão longe. Ele continuou: Bolsonaro matou mais de 700 mil na pandemia e não perde uma noite de sono por isso. Ou vocês já se esqueceram? Essa raça maldita é capaz de qualquer coisa para ressuscitar o nazismo. Fecho aspas. Muito bem, Duda Teixeira. A gente viu aí diversas reações no mundo político, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do atual presidente Lula, e esse conspiracionismo lulista, bocó de André Janones. Digo lulista no sentido de que ele é um garoto propaganda de Lula, atuou nas eleições, nas redes sociais, espalhando fake news, com um salvo-conduto que parece que existe aqui no Brasil para esses militantes à esquerda. É uma figura já envolta em bastante polêmica e cometeu essa barbaridade nas redes sociais. Aliás, o deputado federal bolsonarista Nicolas Ferreira falou que iria encaminhar essas declarações para o Congresso americano, para as autoridades, a fim de que eventualmente tomem alguma providência. Diga, Duda. Bom, enfim, vira uma bola de neve, né? Você não sabe onde vai parar, né? Mas é uma super tese conspiracionista e quando a gente começa... É difícil até fazer relação entre as coisas, né? Então, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos. O que isso tem a ver com o Trump sofrer um atentado, né? Fakeada, enfim. Mas a gente costuma ter sempre explicações conspiracionistas ou essas teorias conspiratórias, né? Quando a gente tem um fato muito marcante que muda, né, a realidade e que a gente não tem uma explicação muito à mão, né, muito fácil, né, muito simples. Nesse caso aí dos Estados Unidos, a gente não sabe direito qual foi a motivação por trás, né, o que levou esse jovem aí de 20 anos a ir lá pegar um fuzil, subir no telhado e atirar contra o no Donald Trump, né? A gente não sabe. Ele era filiado ao Partido Republicano, mas ao mesmo tempo ele tinha feito uma doação de $15 para um programa democrata que era para aumentar o comparecimento dos eleitores democratas nas urnas, né, nas eleições, mas não era um cara que parecia ter um posicionamento político claro. As pessoas que conheciam ele dizem que ele não se pronunciava sobre política, nas redes sociais não tinha muita coisa. Então, Felipe, eu acho que esse caso pode acontecer de ser um caso que nem tenha motivação política. Pode ser um caso, por exemplo, que nem a gente teve no assassinato, a tentativa de assassinato do Ronald Reagan em 1981. O sujeito que atirou contra o Reagan, a bala ricocheteou e acertou a axila dele. Não chegou a matar, mas o Reagan ficou dias no hospital. Aquele sujeito, ele queria que a Judy Foster, que era uma atriz, que tinha feito um filme, que a atriz visse o cara, né, desse uma atenção para ele. Esse era o objetivo final do sujeito quando ele faz o ataque ao Reagan, né? A razão que por trás do Lee Harvey Oswald, né, que matou o John Kennedy com um tiro na cabeça, ninguém sabe direito por que o cara fez aquilo. Ele defendia a União Soviética. É uma piração, mas no final você não consegue identificar qual foi de fato a causa. E atualmente a nossa situação, né? A gente viu a tentativa de atentado, mas
por que o cara fez aquilo, fica uma coisa no ar. E aí de assassinato, fica no ar, né? O atentado está consumado. Isso, a tentativa de assassinato. E aí, como uma coisa fica no ar, muito nebulosa, aí surgem essas teorias conspiratórias. O FBI, a Polícia Federal Americana, eles deixaram muito claro, os seus representantes, que ainda não sabem a motivação desse assassinato. Evidentemente, diante de todas essas declarações de autoridades contra um ambiente de violência política, a gente tem que constatar a hipocrisia de alguns eventualmente fazendo um meia-culpa tardiamente, mas antes tarde do que nunca, e deixar claro, até pelo exemplo de Adélio Bispo, que deu declarações depois do crime, que mostravam, de fato, uma vontade de exterminar alguém que, na cabeça perturbada dele, pudesse produzir um mal maior. A gente tem que constatar que a retórica política inflamada, ela pode fazer com que mentes perturbadas se sintam numa certa obrigação moral de impedir que determinados candidatos cheguem ao poder, cheguem à Casa Branca. Eu mostrei nesse artigo que eu publiquei hoje que o Scott Adams, que é o autor das tirinhas Dilbert, que previu em 2015 a vitória do Trump em 2016, ele escreveu no livro dele Ganhar de Lavada, que foi publicado no Brasil em 2017, que essa retórica poderia levar candidatos à morte. E ele fez isso antes da facada no Jair Bolsonaro e anos antes da facada em Donald Trump, raciocinando que poderia haver esse sentimento de obrigação moral de impedir uma figura como Hitler, porque a Hitler que se faz a associação daquele candidato demonizado, chegasse ao poder, chegasse à Casa Branca. Então, a gente repudia esse tipo de retórica. Hitler comandou o extermínio de mais de 6 milhões de judeus. Trump não fez isso, Bolsonaro não fez isso. Nós criticamos Trump e Bolsonaro por numerosas razões com base nos fatos, de uma forma legítima, como se faz num ambiente democrático, sem estimular que ninguém mate ninguém. Quando você diz que existe uma ameaça de Hitler chegar ao poder, e isso está sendo feito até as últimas semanas no debate público americano. Mostrei o exemplo da Joy Ann Reid, né, que é uma jornalista, entre aspas, americana. Eu não gosto de chamar de jornalista quem age assim, âncora da MSNBC, que divulgou um vídeo no TikTok na semana passada, 8 dias antes do atentado, e falando que é preciso impedir a chegada de Hitler na Casa Branca, se referindo ao Trump, dizendo assim para os integrantes do Partido Democrata que estão discutindo uma eventual substituição do Joe Biden: olha, quando vocês pararem de brigar, me avisem em quem votar para que a gente impeça que o Hitler chegue à Casa Branca. Então, a gente ainda não tem um esclarecimento oficial sobre a motivação do Thomas Crooks, mas evidentemente toda a violência política que a gente assiste, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nos últimos anos, que envolve atentados, que envolve brigas de rua, brigas em bar, que eventualmente alguém morre, tudo isso faz com que a gente marque posição contra esse tipo de retórica. Quer complementar, Duda? Felipe, e essa polarização, essa violência nos Estados Unidos, ela já está vindo há muito tempo. Isso acontece dos dois lados do espectro político. A gente teve também um sujeito que entrou na casa da Nancy Pelosi, que é democrata, atrás dela, não achou ela, pegou um martelo e atacou o marido dela. Teve também um deputado democrata, o Steven Scalise, também foi vítima, estava num evento do Partido Democrata. Então, acontece dos dois lados. E isso está vindo já há vários anos. E aí as pesquisas mostram isso, né? Tipo, democrata, uma pessoa democrata não aceita que uma pessoa republicana. Ele não vê como conviver com aquela outra pessoa de outro que vota em outro partido. Exatamente. E tem uma série de preconceitos, né? Olha, o sujeito é um imoral, né? Então você começa a realmente criar uma sociedade, cria umas divisões dentro da sociedade e é difícil, muito difícil consertar isso. Depois do atentado, nós tivemos nessas declarações do Biden ali pedindo para as pessoas: vamos unir a América, esse tipo de coisa.
Agora, é uma tendência que está vindo já de muito tempo, e o Biden, não sei quanto tempo vai demorar isso, né? Porque já tem na conta dele dizendo vamos derrotar o Trump e o Vance, né? Quer dizer, é muito fácil o Biden, que está na situação atrás das pesquisas, voltar à mesma retórica agressiva que ele estava até agora.